Pastor Tiago, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer a gente estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante que é o chamado de Deus na vida do homem. Pastor Tiago, vou até pedir que o retorno lá baixe um pouquinho, porque a gente está conseguindo ver daqui, mas, Pastor Tiago, o senhor é novo, né? Tem aí o quê? 30 e poucos anos, por aí, né? Porque Não é por acaso que você é político, né? Sabe falar o que a gente precisa ouvir. Eu tenho 42 anos, em fevereiro faço 43, embora me sinta muitas vezes com 27. eu acredito, pastor. E isso tem a ver com a qualidade de vida, né? Que a gente leva, né? Na questão de cuidar da sua saúde, isso é muito importante. O senhor tem uma área profissional, o senhor, além de pastor, o senhor trabalha numa área muito importante que cuida da saúde. E como é, pastor, cuidar da saúde do seu profissional e ao mesmo tempo cuidar de ovelha? Para eu ser justo, deixa eu falar. Eu cuido da saúde através de artifícios tecnológicos, mas eu vou dizer que até por esses dias, porque a verdade tem que ser dita. Eu não tenho feito exercício físico, não tenho cuidado muito do meu sono, que eu Sim, trabalho com isso, tenho tecnologia verdade. japonesa para isso, da água que eu bebo, mas a minha aparência de jovem vou dizer que é coisa do Senhor mesmo, de Deus, família, É Deus verdade. abençoa, mas não é sobre o meu cuidado. Gostaria de voltar a próxima vez dizendo assim, eu sou um atleta agora, amém? Já comprei até meu kimono do jiu-jitsu, mas não estou fazendo ainda. Eu tô tentando entrar nesse ritmo, Não, pastor, nós mas precisamos cuidar do da tempo. academia, né? E assim, tenho sido convencido pela palavra de Deus, principalmente pela mensagem pregada por Luciano Subirá, da Sim. importância de cuidar do corpo. Escuto muito, né? É uma benção. Inclusive, muita gente vai pra academia e escuta música, né? Eu escuto pregação do Luciano Eu Subirá. também. Pra onde eu vou é com isso aí também. Quando eu tô na academia, eu tô ali na esteira, eu tô ali, tô escutando Luciano Subirá. E é uma palavra muito edificante. Mas, pastor, pra gente não fugir do tema, a gente tá Sim. falando de chamado. O senhor sempre teve a sua vida particular, empresarial, sempre cuidou da sua família com excelência. O senhor nunca dependeu Não. financeiramente de ministério, de chamado, mas chegou um dia que Deus disse: olha, eu tenho um chamado para você e é cuidar de ovelha. Como foi esse momento diante de uma ascensão empresarial que o senhor estava vivendo? Isso eu digo porque eu sei, né? E Deus disse assim: chegou a hora de você agora cuidar de ovelha. Como foi esse momento, não só para o senhor, como para sua esposa e sua família também? Filipão, eu conheço muitas histórias diferentes da minha. Aliás, parece que quase todas que eu conheço é diferente da minha, dos chamados ministeriais. Porém, eu, eu entendi um chamado de Deus ainda solteiro. Eu me converti, eu tinha há 21 anos atrás, Sim, e isso mudou minha vida completamente. Eu tive experiências com Deus e eu entendi o chamado. Primeiro, antes de entender um chamado, eu entendi que tinha uma ordem de ide, né? Eu acredito muito na visão de que eu recebi uma ordem e obedeci. Não foi algo específico para pastorear imediatamente, e sim para obedecer aquele que disse ide. É um imperativo, né? É um gerúndio, é indo constantemente, sempre por onde eu for. Eu não acredito muito naquela ideia de... quando estava no seminário teológico, eu me lembro que o pastor Thomas Williams Furó, o reitor, ele disse assim: em vez de querer pregar na Bolívia, pregue para a Dona Olívia, a vizinha. Então, às vezes, as pessoas esperam um chamado extraordinário ir para algum lugar para começar a viver o que Deus mandou fazer agora, né? O nosso Deus não é o Deus, não é o Alá, né? É o aqui. É o que verdade, está aqui pastor. e manda a gente viver agora o Evangelho. Então, eu entendi primeiro esse chamado, o chamado a seguir a Cristo, me converti e eu percebi isso. Logo, nos primeiros anos da minha carreira na fé, eu entendi que tinha comigo, o Senhor tinha me dado um dom ministerial. E desse dom ministerial foi dar de pessoas. E eu aprendi a pastorear no negócio da empresa, para você ter noção. Eu ganhei mais gente para Jesus e cuidei de mais gente na empresa, no negócio, porque eu liderava um grande time já, que eu ensinava a empreender,
Mas ali, quantas e quantas vezes eu saía de 3, 4 horas da manhã resolvendo problema de casamento dos outros, gente querendo se separar, gente com bronco. Então, eu aprendi, pastor, o chamado de Deus foi assim, depois de muitos anos, acabou nascendo uma igreja no meu quintal. Aí foi um negócio que eu dizia, não, o povo se convertia no meu quintal. Eu salvava, curava e batizava com o Espírito Santo e eu mandava o povo procurar uma igreja. Porque minha casa não é igreja. Procura uma igreja, porque esse negócio de crente desigrejado, tem coisa errada aí. Mas tá vendo. E aí, bate até com o que eu falei aqui hoje sobre o Deus dos improváveis, né? Deus, ele usa uma menina para cuidar de Naamã. Eu falei sobre isso aqui hoje, né? Deus pega uma menina para cuidar de Naamã e ninguém sabe o nome da menina, mas se não fosse a menina, Naamã não seria curado. Então, é o Deus que usa as coisas improváveis. Então, hoje, podemos dizer que Deus lhe levou para essa área empresarial, para essa área de marketing, de cuidar de pessoas, por conta de um ministério. O ministério nasceu ali, né? Nasceu quando o senhor menos imaginava, nem imaginava que teria um ministério para cuidar de igreja, de vida, mas Deus já tinha tudo planejado, né? Eu acredito piamente que Deus dá pastores à igreja. Deus não dá igreja nenhuma pastor. Verdade. Então Deus me deu a um povo, Deus tem falado comigo há muitos anos sobre isso, mas quando nasceu a Grace, né, que hoje é mais conhecida como Igreja da Alegria do que Igreja Grace, quando nasceu no meu quintal, o Senhor falou comigo, me lembro de madrugada, 3 horas da manhã, Deus me dando direção, eu orando ali naquele quintal meu, o Senhor me disse que 3 tipos de pessoas Ele teria para me entregar a eles. Primeiro é o que para todo mundo, o ID, para quem nunca ouviu o Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho para todo mundo. Verdade. Segundo, os machucados e os desviados. Esse público eu precisava dar uma atenção especial para poder parecer com Jesus e cuidar desse povo. Então, cada pastor, eu acredito que tem um chamado com uma vertente específica. Verdade. E no meu caso, o meu chamado, lá na igreja a gente fala muito da liderança trampolim. Foi uma palavra que Deus me deu e eu me vejo como um trampolim. Meu objetivo é fazer os outros levantarem, fazer os outros irem para os seus chamados. Então, por isso que a igreja da gente hoje tem se movido muito nesse crescimento, nesse desenvolvimento ministerial deles. Sim. Porque eu entendi que eu sou apenas um trampolim, um canal que é utilizado para levantar outros. Consequentemente, meu ministério é bem sucedido. Muito bem, pastor, é verdade. E pastor, chamado é de Deus, é Deus que chama, é Deus que prepara, mas chamado tem as suas dificuldades, né? E eu acredito que nesse chamado que Deus lhe deu, o senhor enfrentou dificuldades. E quais são as dificuldades de alguém que enfrenta um chamado de Deus diante de adversidades que vêm e que existem no ministério? Felipe, eu percebo a diferença entre chamado, tem gente que receber um chamado, tem gente que receber um psiu. Pensa que é um chamado. Não, chamado carrega juntamente consigo a preparação. E não conheço chamado que veio sem preparação. Verdade. Então, para cada dificuldade do ministério, junto consigo vem o remédio para sarar aquela dor, entendeu? Então, eu já tive no chamado, no meio do chamado, eu acredito que quem pensa que não teve um chamado, tem chamado. Verdade. No meio do chamado, quem acredita que não tem chamado, por causa da dificuldade, esse tem chamado. Então, por muitas vezes eu olhei assim, rapaz, isso não é pra mim não. Não é pra mim não pode ser não. E assim, uma das maiores dificuldades, sabe o que é? É chegar logo no ponto de entender que ninguém é seu. Chegar no ponto de entender que você não foi feito para ninguém lhe seguir. Você foi feito e chamado para fazer o povo seguir Jesus. Verdade. Então, hoje é muito fácil. Quando alguém diz assim, pastor, vamos embora, você vem cá, me abrace. Você está crente? Não, eu estou crente. É porque quem é para poder ligar o pastor, você ir lá para poder abençoar você, ir embora e vai em paz. Isso. Porque a gente entendeu que nós não temos ninguém além dele. É isso. Então, a maior dificuldade para mim foi entender. Por isso que hoje eu convido muito pastor para estar com a gente. Convido muito. Sim. Os irmãos lá na igreja são proibidos
são definitivamente proibidos de pedir a mim para ir em alguma igreja. São proibidos. Muito bem. Se tem uma disciplina para ele receber, eu não digo pedir, posso entrar no lugar? É o quê, rapaz? Você é livre. É reino de Deus. Isso. Então, mas só porque eu fui curado no processo desse chamado. Porque quando começou o ministério, a gente quer gerir as pessoas. Não, a gente não gere pessoas. A gente não vai conseguir gerir a vida ministerial de ninguém. Então, no chamado, como eu tenho uma visão muito de santidade, admiro muito a vida, a biografia de John Wesley. Sim. Então, isso me santificou quando eu entendi que ninguém é meu, mas eu sou do Senhor para servir a todos. Aí acabou-se. Glória a Deus, glória a Deus. Para você que está me ouvindo, eu estou conversando com o pastor Tiago Duarte. Ele é pastor da On Grace. Nós estamos conversando um pouco sobre o chamado de Deus. Conhecido como Igreja da Alegria, viu? Igreja da Alegria, né? E você que não é de Vitória, que está me ouvindo aí da região, de Pombos, de Limoeiro, de Gravatá, e quer visitar a Igreja da Alegria em Vitória, o endereço da igreja é a rua... Sei não, Silvino Lopes. É porque mudou agora. Silvino Lopes. A rua da Antiga Cativa. Rua Silvino Lopes, a rua da Antiga Cativa, quase de frente à portaria da Antiga Cativa. Não tem erro, gente. É uma igreja abençoada. Eu tive lá semana passada conhecendo. A igreja é nova, né? Está em templo novo agora. E é muito bonito o que Deus está fazendo na On Grace em Vitória, na Igreja da Alegria em Vitória. E você é convidado a participar dos cultos que acontecem todos os domingos, pastor? Culto tem todo domingo, sim, às 18 horas. Certo. E nessa sexta-feira agora tem um transborde. Certo. É um dos cultos mais visitados da nossa igreja, que é o culto feito pelas mulheres, transborde. Onde Jesus tem transformado a vida de muitas mulheres, que é ali dirigido pela pastora Rai. Que bênção, esposa do nosso pastor, viu? Então, esteja atento a esse chamado de Deus na sua vida. E agora, eu vou pedir ao pastor, aí nesses 5 minutinhos que a gente tem para terminar o programa, que o senhor, pastor, deixe uma palavra de Deus nesse momento, para quem nesse momento nos escuta, para quem nesse momento nos assiste e que quer receber algo de Deus ainda nesta manhã. Deus tem algo para falar com você. Em 5 minutos, veja o que Deus vai falar com você nessa manhã de hoje. Amém. Glória a Deus. O irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 4, ele deixa uma palavra muito importante para nós. Eu gosto de dizer que ninguém conheceu mais Jesus dos apóstolos do que Tiago, irmão dele. Conheceu desde criança, né? Versículo 7 do capítulo 4 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse texto fala para nós que existe um processo, um caminho. O caminho para quem quer vencer o diabo, primeiro é sujeitai-vos a Deus. Se sujeite debaixo da potente mão de Deus. Se coloque em humildade diante de Deus. Porque a maior posição que nós podemos ter é estar nos pés do Senhor. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nos humilhamos diante de Deus, buscamos o Senhor, aí nós recebemos poder, graça para resistir ao diabo. Eu gosto de dizer que quando nós estamos sujeitos a Deus, humilhados diante de Deus, já estamos de pé, posicionados de frente e diante do diabo. Então, sujeitar a Deus é o começo do processo. Resistir ao diabo é o meio do processo. Isso quer dizer resistir. E no original aqui segue também o entendimento de resistindo constantemente. Resistir ao diabo é como se fosse alguém batendo o pé. Sabe aquele cachorro que fica ameaçando você, né? O apóstolo Pedro vai falar que o nosso adversário, ele está como leão, ele não é o leão, como leão rugindo, querendo nos dragar. Mas aí a palavra de Deus nos diz: resista ao diabo, já que você está sujeito a Deus. Sujeito a Deus é capacitação para isso. Aí é como se você bate o pé, já viu aquele... Sai, cachorro, sai! Não tem? Pronto. Resistir ao diabo passa ao cachorro. Pronto, o cão, né? Literalmente o cão, vai se afastando quando você vai resistindo.
E a Bíblia diz que depois ele fugirá de vós. Fugir de nós é uma consequência de quem resiste, e resistir só é possível quem está sujeito ao Senhor, submetido ao Senhor, humilhado diante do Senhor. É essa a mensagem simples de hoje. Submeta ao Senhor em tudo. Não escolha áreas da sua vida para se submeter, não. Não tem esse negócio, eu vou dar essa parte aqui, Senhor, mas o meu negócio não dá porque... Né? Não. O meu casamento, a minha mulher é difícil. Não. Não, porque meus... Não. Sujeito a render-se totalmente ao Senhor. Eu sou da época que diz assim, Felipe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não vai encontrar na Bíblia, eu desafio alguém a encontrar na Bíblia dizendo assim, aceite Jesus como seu Salvador. A gente fala muito sobre isso, mas isso não é bíblico. Bíblico é aceite ou receba como Senhor. Confessa com a boca Ele como Senhor e crê com o coração e será salvo. Aí sim. Isso. O nome dele diz que Ele é Salvador. Mas a Bíblia diz pra gente receber como Senhor. Ou seja, sujeite-se a Ele. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você receberá a graça para resistir ao diabo. E por consequente, o diabo vai fugir de você. Amém ou não amém? Glória a Deus. Amém, pastor. Pastor, encerra o programa da gente orando, pode ser? Claro. Vamos orar. Amém. Pai, eu te agradeço por essa manhã abençoada. Te agradeço Jesus. pelo privilégio de estar vivo. Amém. Nós temos tanta coisa a agradecer a Ti. Estamos vivos, estamos salvos em Ti. Aleluia. Estamos com o poder do alto para resistir ao diabo e estamos vendo ele fugir de nós. Senhor, abençoa os ouvintes desse programa, abençoa o nosso irmão Felipe César, Pai, abençoa seus projetos, abençoe os planos de todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Jesus. Tua palavra diz em Provérbios 16:3, apresenta, Senhor, todos os teus planos e em tudo será bem-sucedido. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo. Obrigado por esta semana abençoada, que eu creio que será uma semana onde muitos de nós iremos buscar o nosso líder na igreja e dizer assim, eu quero agradecer uma vitória. Eu quero agradecer uma vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso programa vai ficando por aqui.